Glenn. Good morning, Glenn. Tell us something your mum doesn't know. Yeah. Afinal, qual é a história de Hytale? Se você estava procurando por isso, você entrou no vídeo certo. Mas você não vai sair daqui somente com essa informação, pois também irei citar as raças existentes e o que sabemos delas, né, em Hytale. Então já hype esse vídeo porque deu um trabalho editar, já comenta, compartilha e claro, segue essas duas páginas aqui, porque foram elas que elaboraram todas as informações que a gente vai colocar aqui nesse vídeo. Dizem que Orbis nasceu nas mãos de Gaia, um mundo equilibrado, vibrante e cheio de vida. Por eras, a humanidade reinou como a civilização mais poderosa que já pisou naquele solo. Era um tempo de prosperidade, até que algo impossível aconteceu. Uma fenda silenciosa se abriu. O vazio encontrou um caminho para dentro de Orbis. Não houve explosões, não houve aviso, só uma escuridão que rastejou, tomou forma e começou a destruir tudo. No centro dessa tragédia, o nome aparece repetidamente: Varyn, o indivíduo misterioso, alguém que, por vontade ou descuido, abriu as portas para essa força que não deveria existir. A partir daí, Orbis começou a apodrecer, a humanidade caiu, reinos inteiros viraram poeira. E hoje, o que restam são ruínas e mortos-vivos que vagam como memórias quebradas do que já foi um mundo glorioso. As criaturas corrompidas espalhadas por Orbis são apenas fragmentos de um mal muito maior, sinais de que a barreira entre este mundo e o vazio está se desfazendo rápido demais. E é exatamente nesse momento em que você, o jogador, chega, um sobrevivente, um explorador, um possível Cursebreaker, ou melhor, um quebrador de maldições. A última esperança para descobrir a verdade, proteger o que ainda existe e enfrentar a própria escuridão que tenta devorar Orbis por completo. Bom, gente, só lembrando que isso é uma teoria geral, né, construída a partir de tudo que sabemos até agora sobre a lore, né, a história de Hytale. Muitos NPCs, zonas e eventos têm histórias próprias que não entrarão aqui para manter o foco no grande mistério, né, que é esse tal vazio e esse Varyn, não sei como é que se pronuncia, e a queda da humanidade em Orbis. E bom, gente, é isso que a gente sabe sobre a história inicial de Hytale, pelo menos um pouco, né? A gente não sabe como a história vai se encaminhar a partir disso, né? Até porque o jogo não lançou e dificilmente quando lançar a versão acesso antecipado não vai ter lá, né, o modo aventura, né, para você fazer a campanha e tal. Mas em algum momento a gente vai ter e vai descobrir toda essa história envolvendo Orbis e o vazio e todos esses universos alternativos, entre aspas, né, ou mundos. A gente vai descobrir somente no futuro. Mas para o vídeo não ser somente isso, eu resolvi falar também das raças presentes em Orbis. Tudo que sabemos, né, entre aspas, sobre elas. Faun. Os Fauns são uma série de criaturas semelhantes a servos que habitam a Zona 3. Eles a compartilham com os Outlanders. No entanto, o status de seu relacionamento com os Outlanders ou com o jogador é até então desconhecido. Não se sabe muito sobre os Fauns, mas é consenso, né, que eles são capazes de controlar os lobos da região por meios mágicos. Os Fauns parecem compartilhar a tradição de usar máscaras em seus rostos com os Outlanders, que habitam a mesma região. Firans. Os Firans são uma raça de pequenas raposas humanoides, caracterizados por suas orelhas grandes. Eles habitam a Zona 2. Sabe-se que esta raça foi escravizada. Para relembrar sua antiga escravidão e celebrar sua liberdade atual, eles usam faixas de metal em seus pulsos. Essas faixas de metal são inscritas com a runa elemental do vento, que é o símbolo da liberdade para o seu povo. Os Firans exigem oferendas aos deuses que eles veneram. Eles fazem isso em troca de um status mais elevado dentro
de sua tribo e sociedade. Em algum momento no passado, os Ferrans foram escravizados pelos Skaarrak, outra raça que habita a Zona 2, que a gente vai falar ainda aqui mais pra frente. É muito provável que as grandes obras da sociedade Skaarrak tenham sido construídos usando trabalho escravos de Ferran e recursos coletados por escravos Ferrans também. Um desenho antigo mostrado na arte conceitual retrata um Ferran minerando um recurso enquanto está acorrentado a um soldado Skaarrak. É desconhecido como os Ferran alcançaram sua libertação dos Skaarraks. No entanto, o fato de parecerem muito orgulhosos de sua liberdade sugere que ela foi conquistada da maneira mais difícil, possivelmente através de rebelião armada ou revolução. Embora esteja implícito, que todos os Ferrans estão agora livres do domínio Skaarrak, é desconhecido se ainda existem escravos Ferrans ou se ainda há hostilidades entre Skaarraks e Ferrans, seja como uma guerra formalmente declarada ou como uma forma de estigma cultural em relação à sociedade um do outro. Humanos. Os humanos são uma das facções de Hytale. É comum que os humanos spawnem na Zona 2, embora não seja a única localização confirmada para ele. Há também vestígios de humanos espalhados por todo o Orbis, onde é possível encontrar suas ruínas. Os humanos também são uma das raças jogáveis em Hytale. Sabe-se que existem no jogo tanto facções de humanos benévolas quanto malignas, ou seja, vai ter aqueles grupos de humanos que vão tá de boa com o jogador, vão estar na paz, mas vai ter outros que nem tanto. Vai ter esses grupos diferentes assim. Há muito tempo, os Outlanders faziam parte da facção humana, mas acabaram se separando dos costumes atuais dos humanos. E agora eles habitam principalmente a Zona 3. Goblins. Um Goblin é um tipo de mob hostil. Os Goblins aparentemente surgem nas masmorras e cavernas sob a Zona 1. Eles provavelmente vivem e atacam em grupos. Quando algo incomoda um Goblin, ele tende a atirar suas bombas nas paredes das cavernas. Essa ação causa um problema ainda maior, pois ameaça a estabilidade da caverna e, consequentemente, a segurança do Goblin e do jogador. Os Goblins parecem ser muito desajeitados, caindo de beiradas enquanto atacam. Os Goblins também geralmente são hostis em relação ao jogador, especialmente quando eles ou seus tesouros estão em perigo. Além disso, Goblins também vão roubar tudo e qualquer item solto que encontrarem, enchendo seus lares tanto com objetos de valor quanto um lixo inútil. Então, se você deixou alguma coisa cair, se prepara porque ele vai pegar. Você tem que fazer alguma coisa antes disso, porque senão ele vai roubar e não tem o que fazer. Você vai ter que matar ele. Agora vamos falar um pouquinho da sociedade deles. Os Goblins frequentemente ocupam ruínas e cavernas vazias, adaptando-as às suas necessidades ao criar assentamentos improvisados onde guardam seu saque recolhido. Estrutura. Alguns grupos de Goblins formam estruturas hierárquicas simples, como um duque, como líder no topo. Os líderes podem ser distinguidos em seus súditos por sua estatura alta e um capacete pontiagudo. Alguns duques, ou líderes, usam suas riquezas acumuladas, especialmente itens de ouro, como o trono. Subordinados. Goblins padrão geralmente servem como guerreiros e saqueadores para seus líderes. Equipamento. Esses goblins armados são equipados com uma ampla variedade de armas, como bombas, clavas ou armas brancas. E às vezes também usam equipamentos de proteção, como peitorais de couro ou ferro, escudos ou até mesmo panelas como cobertura para a cabeça. Mano, eu acho que já ficou bem claro, que Hytale vai ter muita história para contar e que não vai ser uma história infantil, como a gente já vê em alguns screenshots e coisas reveladas de próprias interações e tal. Dá para perceber que o jogo não vai ser infantil, como é o que a Mojang priorizou o Minecraft a ser. Olá, eu sou o Dandy Almeida do canal Dan Gamer. Clops. Os Clops vivem na Zona 1 em lares subterrâneos confortáveis chamados de tocas escondidas. Os Clops são mobs de natureza neutra e defensiva, e provavelmente atuam como mercadores e comerciantes em algumas partes do mundo. Se um jogador roubar os Clops, ou perturbar objetos dentro de seu lar, eles se tornarão hostis. Quebecs. Os Quebecs são a raça/facção de Hytale.
São humanoides com aparência de árvore, sendo majoritariamente passivos e amigáveis com os jogadores. Os Queebics vivem em vilarejos que podem ser encontrados desde os pântanos até as florestas do Bosque Esmeralda da Zona 1. Sociedade, lares. As casas dos Queebics são feitas de tronco de árvores ocos em um vilarejo. A área dentro do tronco leva ao subterrâneo, onde o resto da casa é encontrado. As áreas da casa incluem quartos e uma sala de estar, com uma decoração consistente em objetos curiosos como lanternas de vagalume que fornecem luz. Ocupações. A única ocupação conhecida atualmente é o Tree Singer, ou Canto de Árvores. Um Queebic ensina outros Queebics jovens e os ajuda a crescer. Outras ocupações podem ser de guerreiro ou patrulheiro Queebic, que usa o capacete de madeira e um peitoral feito de folhas, e carrega uma arma conhecida como lança-navalha, religião. Os Queebics esculpem efígies de Gaia em madeira como uma forma de adorar a deusa. A madeira que eles usam para esculpir essas pequenas esculturas vem de uma árvore ancestral dos Queebics. Alcance. Queebics podem estar presentes em mais de uma única zona, atuando como batedores ou colonos, estabelecendo-se em savanas na Zona 2 e na taiga na Zona 3, embora isso ainda precise ser confirmado. Curiosidade. Alguns Queebics jovens podem ter pequenos coelhos de estimação como retratado em uma arte conceitual de Hytale. Vida. Nascimento. Queebics nascem de árvores. No início se parecem com um pequeno globo semelhante a uma semente com feições faciais e pequenos membros. Esses jovens Queebics são chamados de mudas. Educação. Assim que a muda está pronta, ela é colhida de sua árvore e levada ao Tree Singer. Os Tree Singers ensinam história às mudas e as ajudam a crescer até se tornarem Queebics saudáveis e independentes. Morte e renascimento. Os Queebics acabam deixando seus Tree Singers, crescem e se tornam adultos e eventualmente anciãos. Esses anciãos são chamados de anciões outonais. Geralmente são de cor marrom alaranjada e com barbas ásperas. Quanto mais velhos ficam, mais lento é seu movimento. Quando um ancião outonal fica velho demais, ele para de se mover completamente e, com uma súbita explosão de energia, transforma-se em uma árvore. Dessa árvore então começa a brotar jovens mudas, repetindo o ciclo da vida. Comportamento. Amigáveis, mas defensivos. Queebics geralmente são criaturas bastante passivas e amigáveis. Mas se um jogador entrar em um de seus vilarejos portando um machado ou qualquer ferramenta que possa machucar suas árvores, os Queebics atacarão para defender o seu lar. Inimigos. Conforme retratado na arte conceitual oficial, os Queebics podem ser inimigos dos Trocs, que são outros NPCs que habitam a Zona 1. Nutrição. Os Queebics são incapazes de comer comida ou beber água de forma semelhante às árvores reais. Eles obtêm nutrientes do sol. Podem ser vistos deitados em áreas ensolaradas, obtendo seus nutrientes diários. Eles também mergulham os pés na água para beber, de maneira semelhante a como as raízes das árvores absorvem água. Proteção de elite. Se um jogador ou criatura começar a massacrar e matar Queebics, a facção invocará a ajuda de um grupo referido como Guardiões Lâmina de Navalha, que são considerados incrivelmente difíceis de derrotar. Isso sugere que eles são algum tipo de protetorado de elite convocado apenas em ameaças que os guardas gerais não conseguem lidar. No entanto, nada se sabe sobre eles. Outlanders, ou forasteiros. Como habitantes das zonas selvagens e congeladas de Boreas, os Outlanders precisam lidar com terrenos inóspitos e criaturas mortais. A batalha pela sobrevivência é um conflito sem fim, e isso incutiu em um pragmatismo brutal nas pessoas que a travam. Os Outlanders são uma das raças de orbes que vivem em Boreas, na Zona 3. Eles são uma raça tribal que habita vilarejos únicos construídos em florestas de pinheiros em áreas de tundra. Os Outlanders são um ramo da civilização humana que se isolou em Boreas. Quase todos os Outlanders são equipados com armas e armaduras de cobalto. Embora sejam ou tenham sido humanos, agora são fortemente corrompidos pelos rituais que praticam. Disse que a vida dos Outlanders é um conflito sem fim, lutando pela sobrevivência na zona formidável que habitam e, como tal, permanecem em sua maioria pragmáticos por natureza. Sua obsessão, algo desconhecido, possivelmente uma figura, pode ser a explicação para o seu isolamento dos restos dos humanos e da sua cultura perturbadora. Diz-se que os Outlanders têm conexões profundas com a história de Boreas e provavelmente com o resto de Orbis também. Comportamento. Os Outlanders são descritos como uma civilização brutalmente pragmática, com uma perspectiva implacável e insensível. Eles vivem uma vida de solidão, isolando-se do resto de Orbis e raramente se aventurando fora de seus assentamentos e além do seu território. Os sacerdotes e seus servos frequentemente se aprofundam na magia da água e, muito possivelmente, além, tendo-se dito que alcançaram a maestria até sobre a própria morte. Expedições são ocasionalmente lançadas para campos de batalha antigos e locais religiosos com um propósito desconhecido. Aparência. Pele e olhos.
O tom de pele dos Outlanders é branco pálido, algo típico de tal clima, embora isso possa sugerir algo mais insidioso. Muitos Outlanders, como guerreiros, cultistas e colossos, são vistos possuindo um terceiro olho. Vestuário. Os Outlanders são amplamente vistos usando máscaras de madeira esculpida, sendo isso provavelmente uma parte da cultura da região, já que os Fauns também são vistos usando essas mesmas máscaras. Guerreiros, adornados com armaduras forjadas a partir de cobalto e peles de animais para que se protejam do frio. Rangers, usam capuzes e capas. Cultistas, vestem um mínimo essencial, parecem sensíveis ao frio. Arquetipos. Os Outlanders possuem muitos arquetipos diferentes dentro de sua sociedade isolada, cada tipo desempenhando um papel na manutenção da sua sociedade, seja para coletar alimentos, defender assentamentos ou participar dos rituais. É importante para um jogador analisar os tipos de Outlanders antes de se atacar, pois eles podem se encontrar em desvantagem devido aos diferentes tipos de combate dependendo do arquetipo. Ranger, ou patrulheiro, são os caçadores da tribo Outlander. Eles se aventuram longe dos assentamentos para caçar a bisão para obter carne. Eles mantêm uma vigilância atenta no perímetro de seus acampamentos e o território além, armando emboscadas e farejando ameaças aos Outlanders. Guerreiro. São os guerreiros padrão encontrados ao redor e dentro dos assentamentos, e podem defender os vilarejos dos jogadores. Podem ser encontrados como do sexo masculino ou feminino. Atualmente é desconhecido se eles têm qualquer outra função. Chefe. Pode-se especular que os chefes atuam como líderes dos guerreiros Outlander, sendo subordinados apenas aos sacerdotes em seus status. Eles provavelmente lideram guerreiros na batalha, impondo a vontade dos seus sacerdotes Outlanders. Cultista. Os cultistas são a parte principal dos rituais realizados dentro dos assentamentos Outlander, e não se sabe muito sobre eles. Sacerdote. O sacerdote é visto como uma fonte de poder dentro da tribo Outlander. São eles que realizam os rituais místicos com os cultistas e provavelmente têm algo para alcançar a maestria sobre a morte. Um sacerdote irá extrair poder das águas místicas das florestas e provavelmente realizará feitiços e ataques mágicos no combate. Colosso. O Colosso Outlander é o arquetipo Outlander mais massivo e perigoso. Eles possuem a mão esquerda em forma de garra, potencialmente tendo alguma conexão com os rituais que os sacerdotes realizam. Curiosidade. Todas as armas e armaduras Outlander podem ser criadas a partir de cobalto, um metal azul semelhante às cores azuladas das ferramentas de metal Outlander. Scaraks. Os Scaraks são criaturas com aparências de insetos que vivem nas areias uivantes na Zona 2. Os Scaraks podem ser encontrados em estruturas de colmeia e são inimigos dos Fera. Arquetipos. Larva. As larvas nascem de sacos de ovos Scark. Após a larva eclodir, ela rasteja pela colmeia Scark até crescer e atingir a idade adulta. As larvas podem se desenvolver em um guerreiro, gafanhoto, operário ou tanque. Guerreiro. Os guerreiros guardam a colmeia. Eles patrulham os terrenos ao redor da colmeia, bem como os túneis internos. Operário. Não se sabe muito sobre eles, mas eles provavelmente realizarão trabalho dentro da colmeia, como auxiliar a rainha-mãe, e trabalhar em minas como os escravos fera. Tanque. Também conhecido como os Scaraks escudo, os tanques agem como um escudo vivo, protegendo fisicamente outros Scaraks ou bloqueando outras áreas. Múltiplos tanques podem se alinhar para formar uma grande muralha e bloquear a passagem de trinteiras. Rainha-mãe. A rainha-mãe é presumidamente a líder da colmeia. É ela quem põe os sacos de ovos Scarak. Estruturas. Zigurantes. É uma estrutura Scarak localizada na savana das areias uivantes. Os zigurantes contêm uma sala de cristal especial, com tesouros valiosos. Abaixo dos zigurantes, há uma série de túneis especiais impedindo que os jogadores cavem por baixo da estrutura para alcançar a sala de cristal. Palácio de Areia. É uma outra estrutura Scarak antiga, altamente decorada e notável. Sob o Palácio de Areia, há um portal que leva à misteriosa Imperatriz da Areia. Ninho Scarak. É um complexo subterrâneo onde todos os ovos Scarak são deixados para eclodir. Caverna Prisão. É outra estrutura Scarak. Ao contrário dos zigurantes e do Palácio de Areia, o propósito real da Caverna Prisão é atualmente desconhecido. No entanto, devido ao seu nome, pode-se acreditar que funcionará de forma muito semelhante às prisões da vida real. História. No passado de Hytale, os Scaraks escravizaram os Fera, a única outra facção que habita as areias uivantes. Algumas estruturas Scarak podem ainda ter Ferans escravizados no seu interior. No passado, os tanques Scarak foram usados pela Imperatriz da Areia para lutar contra oponentes e mover pesadas paredes de construção. Slutians. Os Slutians são um povo parecido com preguiças que vivem na selva tropical subterrânea das terras devastadas da Zona 4. De acordo com a arte conceitual de Hytale, os Slutians podem residir no segundo sistema de cavernas mais profundo abaixo da Zona 4, possivelmente sendo uma facção neutra.
Trorcs. Os Trorcs são uma raça hostil em relação aos jogadores. Eles habitam a Zona 1 de Orbis. O nome e a aparência dos Trorcs são uma mistura de duas criaturas comuns na fantasia, Trolls e Orcs. Os Trorcs são uma das sociedades inteligentes de Hytale. Eles podem estar habitando e defendendo estruturas construídas conhecidas como acampamentos Trorcs. Os Trorcs são capazes de realizar tarefas complexas, como domesticar animais e se engajar em combate armado usando armas como espadas e machados. Arquétipos. Os Trorcs são inimigos capazes que, como a maioria das raças inteligentes em Hytale, se especializam em diferentes arquétipos ou classes para cumprir papéis específicos em sua sociedade. Um jogador deve ser cauteloso ao analisar um Trorc antes de atacar, porque diferentes tipos de Trorcs devem ser enfrentados em combate usando diferentes estratégias, dependendo de sua classe/arquétipo. Sentinela. Os sentinelas Trorcs empunham grandes e pesadas lanças com ponta de pedra e parecem usar pouca ou nenhuma armadura. O nome sugere que eles guardem os limites de um vilarejo Trorc contra inimigos em potencial, incluindo humanos e seus aliados. Esta parece ser a função predominante dos sentinela. Guerreiro. Os guerreiros Trorc parecem ser pesadamente blindados, poderosos em combate e empunham grandes machados de batalha com a runa Trorc escrita na cabeça. Por essas razões, e por serem especificamente chamados de guerreiros, eles provavelmente serão os principais combatentes da raça Trorc. É provável que esses guerreiros constituam a maioria das forças Trorc, defendendo seus vilarejos e estabelecimentos contra forças inimigas, além de realizar ataques contra seus inimigos. Caçador. Os caçadores Trorcs empunham uma espada com uma runa Trorc inscrita na seção inferior de sua lâmina. O nome sugere que eles podem caçar animais para obter comida para sustentar a raça Trorc. No entanto, eles também podem ser hábeis em caçar jogadores e outras raças. Xamã. Os xamãs Trorc carregam cajados com ponta de ouro e vestem uma ombreira inscrita com uma runa Trorc. O nome e a aparência do xamã sugerem que eles têm uma conexão com a magia de Hytale e podem usar essa magia em batalha, práticas religiosas e muito mais. Chefe tribal. Os chefes Trorc são os maiores e presumivelmente os mais perigosos dos Trorc. Os chefes empunham grandes espadas e machados de batalhas inscritos com runas Trorc. Os chefes governam seus vilarejos Trorc e podem comandar outros Trorcs a realizar certas ações. Agora vamos falar um pouco aqui do comportamento, dieta e tática. Os Trorcs são parcialmente necrovágicos. Eles gostam de comer carne descartada que encontram pela Zona 1. Esse traço em comum pode ser usado para a vantagem de um jogador, descartando propositalmente carne perto de um Trorc para atraí-lo para longe de sua tropa, pegando-o de surpresa quando estiver sozinho. Essa estratégia pode potencialmente facilitar o ataque a certos grupos de Trorc. Interações com a fauna. Os sentinelas Trorcs não gostam de pardais, pois parecem incomodá-los e distraí-los de seus deveres. Os sentinelas podem ocasionalmente até atirar sua lâmina em um pardal, desarmando-se momentaneamente. Conflitos internos. Sabe-se que os Trorcs atacam uns aos outros aleatoriamente e, às vezes, lançam um soco repentino em um de seus aliados sem motivo aparente. O Trorc que perder a luta é nocauteado e fica dormindo por um curto período, mas acaba acordando. E arma. Os Trorcs foram vistos carregando muitas armas, incluindo tipos de combate corpo a corpo e combate à distância. Devido ao seu tamanho muito maior, os Trorcs podem empunhar armas normais de duas mãos com apenas uma mão. E bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, comenta, compartilha e hype esse vídeo. E passa lá no canal do Dan também, porque ele tá sempre postando notícias sobre Hytale a todo momento. Vai lá, o cara é muito brabo. E claro, se você gosta de Hytale e tá a fim de entrar em alguma comunidade, né, de jogadores brasileiros, eu tenho uma surpresa para você. Entra no link aqui abaixo que você vai entrar em uma bela comunidade repleto de jogadores brasileiros, né? Na verdade só tem jogador brasileiro, né? Eu acho que fala português. E lá é uma comunidade muito legal. Você vai encontrar muita coisa interessante lá, desde notícias de primeira mão, interações com outros fãs, moddings,